E aí, exatalizadores, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Arthur, do canal Exatalizando. E a gente vai começar agora uma série nova de vídeos onde, antes de eu resolver exercícios de vestibulares voltados para um determinado assunto, eu vou primeiro fazer uma revisão sobre ele, né? E aqui a gente vai falar um pouco sobre logaritmos, tá bom? Então, para a gente começar a nossa conversa, coloquei um exemplo aí na tela para você acompanhar comigo. Segundo o Banco Mundial, a previsão de crescimento para a população da América Latina no período de 2004 a 2020 é de 1,2% ao ano, aproximadamente. Assim, podemos calcular a população P daqui a X anos, sendo P0 a população inicial, através da expressão P igual a P0 vezes 1,012 elevado a x. Aqui nós temos uma imagem, né, mostrando a rua 25 de março, em São Paulo. E aí vem a pergunta da questão. Supondo que a população dobrará daqui a t anos, determine t. Ora, como nós temos a expressão ali, imediatamente nós tomaríamos ela, né? Então, nós íamos escrever, supondo que p vai ser igual a quê? A 2p0 em t anos, ok? Isso vai nos dar o quê? Isso vai implicar para nós ali que nós vamos ter 2p0 é igual a p0 que multiplica 1,012 elevado a x. No caso, como são t anos, a gente já substitui, né, o nosso x por t. Ora, aqui nós vamos ter uma simplificação. Como p0 é a população inicial e isso não é zero, nós podemos dividir tudo por p0. E o que vai sobrar para nós, já deixando de uma forma mais comum, como nós visualizamos, nós teremos 1,012 elevado a t é igual a 2. Quando nós estudamos equações exponenciais, nós sabemos que essa igualdade é fácil de resolver quando nós temos potências com bases iguais. Nesse caso, nossa potenciação não tem bases iguais. Então, como que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Os matemáticos encararam esse problema durante um certo tempo, mas com uma ferramenta chamada logaritmos nós podemos resolvê-lo, ok? Então, vamos lá dar continuidade, mas antes, vamos falar um pouquinho da história dos logaritmos. Falando um pouquinho aqui da história dos logaritmos, a gente encontra o nome de John Napier como o que utilizou a primeira vez, né, o conceito de logaritmo, e foi dele o nome também logaritmo. Tanto que a gente vê uma notação chamada logaritmo neperiano, e isso é em virtude do sobrenome dele, Napier. Tá? O que é que Napier fez? Ele escreveu uma tabela de logaritmos, que o nome foi dado por ele nessa tabela, onde ele buscava simplificar as operações de multiplicação e de divisão, transformando elas em adição e subtração, respectivamente. Olha só, aqui a gente tem um fragmento dessa tabela, né? E vamos pensar o seguinte, que eu quisesse fazer a multiplicação 64 vezes 256, ok? Hoje em dia, nós faríamos pelo método tradicional, né? Ou então nós até utilizaríamos uma calculadora, dependendo da pressa que nós teríamos para ter o resultado em mãos. Mas, naquela época, você sabe que não existia tal tecnologia. Então, esse tipo de multiplicação era muito cansativo, você ficar toda hora fazendo manualmente. E, utilizando essa tabela que está aí na nossa frente, olha só comigo aqui. O 64 está relacionado com o número 6. Então, vamos colocar isso bem aqui, né? O 64 está relacionado ao número 6. Já o número 256 está relacionado ao número 8. Se a gente somar 6 mais 8, o resultado que nós vamos obter é 14. E aí nós olhamos para a tabela e nós vemos quem é o número correspondente ao 14. E o que nós temos aqui é 16.384. Esse número é o resultado da nossa multiplicação. Então, o que é que a gente fez? A gente pegou uma multiplicação e, utilizando a tabela de logaritmos de Napier, a gente transformou ela em uma adição e conseguimos o resultado. Da mesma forma, a gente pode fazer com divisões. Olha só, se a gente tem aqui 4.096, então vamos pegar esse número, e porventura eu quero dividi-lo por 1024.
tá certo? Então, aqui nós poderíamos fazer o processo de divisão naturalmente, que nós já conhecemos, ou até utilizar uma calculadora, como eu disse. Mas, se a gente usar a tabela de logaritmos, nós temos o resultado. Olha só, o número 4.096 ele está relacionado ao número 12 na segunda linha. E o número 1.024 está relacionado ao número 10 na segunda linha. Como nós estamos dividindo, a gente vai fazer o oposto da operação anterior. Então, eu vou pegar 12 menos 10 e esse resultado vai me dar 2. Então, quando eu olho para a minha tabela, o número associado na linha superior ao 2 é o 4. Então, esse é o resultado da nossa divisão. Ok? Então, aqui a gente tem uma parcela de como era feito o pensamento de Napier. E uma coisa bem também interessante de a gente pensar nessa tabela é que você está vendo que isso são relações de potências do número 2. Então, você tem 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado ao quadrado, 4, e assim sucessivamente. Ok? Beleza. Olha, uma boa coisa, né? A gente poderia usar isso até hoje. Mas o problema é que essas potências são usando a base 2. E se, por exemplo, como nós fizemos ali no início, não fosse a base 2, fosse uma outra base diferente dela? E outra que o crescimento da base 2 é muito acelerado, né? Você tem um crescimento exponencial. Então, se fosse outras bases, teria um outro crescimento, e aí vieram outros estudos até a gente ter a teoria de logaritmos bem arranjada, tá? Então, a notação de hoje em dia que nós usamos em logaritmo, ela se deve a um outro matemático que, com certeza, você já ouviu falar bastante dele aí nas suas aulas, né? Que ele é o matemático Leonhard Euler, tá? Esse rapaz foi o responsável pela notação usual que nós temos, porque ele associou os logaritmos de Napier com a função exponencial, né, da época do século XVIII. Então, fazendo essa associação, ele conseguiu a notação que nós temos hoje em dia. Agora que a gente conhece um pouco da história do logaritmo, né, o que é que está por trás do seu conceito, a gente vai definir o que de fato ele é. Então, nós chamamos de logaritmo o número, que é o expoente a que outro valor fixo, que a gente chama de base, deve ser elevado para produzir esse número. Ora, quando você ouve falar de base, né, elevado, né, expoente, isso aí já traz para nós a menção de potenciação. E como a gente viu ainda há pouco na tabela de Napier, isso estava associado justamente a uma potenciação que foi linkado por Leonhard Euler, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, chamando a base de A, o expoente de C e o logaritmo de B, né, o logaritmando, que vai ser o número ao qual nós queremos o logaritmo, nós teremos a seguinte escrita, log de B na base A, que é a leitura, ó, o logaritmo de B na base A é igual a C. E esse símbolo aqui, essa seta, é o se somente se. Então, o logaritmo de B na base A é igual a C, C e somente se A elevado a C é igual a B. Né? Então, nós temos aqui, olha só, o nosso C, ele é o logaritmo. O B, ele é o logaritmando. E o A é a base do nosso logaritmo, tá? Por exemplo, agora, olha só, pegando essa definição e aplicando para a gente ver a ideia funcionando, nós temos qual é o logaritmo de 128 na base 2. Ora, a gente pode chamar aí, né? Nós temos o logaritmo de 128 na base 2, vamos chamá-lo de x. Então, por definição, nós temos que ele vai ser igual a x se e somente se 2 elevado a x é igual a 128. Ora, 128 nós podemos fazer a decomposição dele em fatores primos, né? E nós continuarmos fazendo isso, ó, 128, fazendo divisões sucessivas por 2, você vai encontrar, como nós já trabalhamos em funções exponenciais, nós sabemos que isso vai ser igual a 2 elevado à sétima potência, certo? Então, nós teremos aqui 2 elevado a x é igual a 2 elevado à sétima potência. Ora, potência de base igual, nós trabalhamos apenas com a igualdade entre os expoentes. Portanto, x igual a 7. Ora, está aqui o nosso logaritmo. Então, é uma
uma ideia bem simples, bem fácil de utilizar. Na verdade, nós temos que estar afiados aí com as propriedades de potenciação, que elas vão ser muito utilizadas aqui na sequência. Exemplo 2 aí na tela, determine o logaritmo de 3 raiz quadrada de 3 na base 1 sobre 9, 1 nono. Ora, primeiro vamos chamar esse logaritmo de x, né? Vou colocar até aqui do lado. E nós sabemos que o logaritmo de 3 raiz quadrada de 3 na base 1 nono é igual a x se e somente se, como nós vimos na definição, nós tivermos 1 nono elevado a x é igual a 3 raiz quadrada de 3. Como eu disse para vocês ainda há pouco, a gente vai precisar bastante das propriedades de potenciação. Então, aqui a gente já pode usar uma delas, que 1 sobre 9, 1 nono, ele é o inverso de 9. Então, a gente pode reescrever isso daqui como 9 elevado a menos 1 elevado a x. E aqui no lado direito, nós temos 3 vezes a raiz quadrada de 3. E nós sabemos que a raiz quadrada de 3 nós podemos escrever como expoente 1 meio. Ok? Então, agora nós temos aqui 9 elevado a menos 1 elevado a x. Então, a gente tem o quê? Potência de potência. Nós multiplicamos os dois expoentes, 9 elevado a menos x. E aqui nós temos multiplicação de potências de mesma base. Então, nós repetimos a base, que é 3, somamos os expoentes. Então, eu tenho aqui expoente 1. 1 mais 1 meio vai ser o quê? 3 meios, né? Então, nós temos 3 meios. Aqui nós temos 9. 9 nós podemos escrever como 3 ao quadrado. Então, eu vou ter 3 ao quadrado elevado a menos x. Isso é igual a 3 elevado a 3 meios. De novo, multiplicação de expoentes aqui, potência de potência. A gente vai ter 3 elevado a menos 2x igual a 3 elevado a 3 meios. Certo, então agora, olha só, nós conseguimos a nossa igualdade das bases, das potenciações. Então, vamos trabalhar apenas com os expoentes e teremos menos 2x igual a 3 meios. Ora, nós vamos ter que x, dividindo tudo isso por menos 2, a gente vai ter 3 meios que multiplica por menos 1 meio, certo? Dividir por menos 2 é equivalente a você multiplicar por menos 1 meio. Então, utilizando aqui a propriedade, né, de multiplicação de frações, a gente vai ter menos 3 quartos. Exemplo 3 na tela, determine o valor de a onde a é igual ao logaritmo de 0,001 na base 10, mais o logaritmo de 1/16 na base 2. Vamos lá, então, o que a gente vai fazer aqui para a gente responder nosso problema é separar e calcular esses logaritmos, tá? Então, a gente vai fazer separadamente aqui cada logaritmo e depois a gente vai pegar os resultados e fazer a adição como está sendo pedido. Então, a gente tem logaritmo de 0,001 na base 10. Eu vou chamar esse logaritmo de x, ok? Então, a gente vai ter isso acontecendo se e somente se 10 elevado a x é igual a 0,001. Ora, a gente sabe que isso aqui é 1 milésimo. Então, a gente pode reescrever, né? Vou ter 10 elevado a x é igual a 1 milésimo, né? A fração decimal. 1000 é equivalente a 10 elevado à terceira, ao cubo. Então, eu vou ter 10 elevado a x é igual a 1 sobre 10 elevado ao cubo. Utilizando aqui a propriedade da potenciação, né, no caso do inverso do número, nós teremos 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 3, porque nós invertemos a base. E agora que nós temos bases iguais, usamos só os expoentes. X é igual a menos 3. Fechamos aqui com o primeiro. Agora, a gente vai calcular o nosso segundo logaritmo, tá? E o que a gente tem que calcular é o logaritmo de 1/16 na base 2.
Vamos chamar esse logaritmo de y, e isso vai acontecer, né, se e somente se 2 elevado a y é igual a 1 sobre 16. Ora, o que a gente vai ter aqui? 16 é igual a 2 elevado à quarta potência, certo? Então, eu vou ter 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 elevado à quarta. Utilizando a mesma propriedade do inverso, a gente vai ter 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 4. Bases iguais significa que os expoentes são iguais. Portanto, a gente tem que y é igual a menos 4. Ok? Agora que eu tenho os dois, basta eu substituir na minha expressão inicial. Então, como que vai ficar aqui? Finalmente, né, portanto, a gente vai ter que o a vai ser igual a menos 3 mais menos 4. Certo? Então, soma de números negativos é um resultado negativo. Portanto, a gente vai ter menos 7 como nosso resultado. E aqui, ó, nós calculamos o valor de a. E agora, nossos exemplos 4 e 5. Aqui no exemplo 4, nós temos qual é o valor de a, sabendo que o logaritmo de 125 na base a é igual a 3. De novo, né, pessoal? Vamos reescrever aqui a nossa informação. O logaritmo de 125 na base a é igual a 3, se e somente se a elevado ao cubo é igual a 125. Ora, o que a gente vai ter aqui é que a é igual a raiz cúbica de 125. E 125, né, se nós decompormos, a gente vai ter 5 elevado ao cubo. Ok? Então, você tem 125, você divide por 5, que vai dar 25, por 5, que vai dar 5, e por 5, que dá 1. Então, nós temos 5 elevado ao cubo, ou seja, aqui nós temos que o a vai ser igual a 5. Certo? Então, respondemos aqui, olha só o nosso quarto exemplo. E o nosso quinto e último exemplo dessa aula 1 é, sabendo que o logaritmo de x na base 7 é igual a menos 2, calcule o valor de x. Ora, usando a definição novamente, né, nós temos que o logaritmo de x na base 7 é igual a menos 2 se e somente se 7 elevado a menos 2 é igual a x. Ora, aqui está fácil demais, né? Porque 7 elevado a menos 2, você tem o quê? Expoente negativo, nós vamos inverter a base da potência. E isso é equivalente a 1 sobre 7 elevado ao quadrado. Por fim, a gente vai ter que o nosso x, nesse caso, vai ser igual a 1, 49 avos, 1 sobre 49. Nós fechamos nosso exemplo 5. Beleza, pessoal? Então, essa aula aqui foi a parte 1, ainda a gente pegando somente o conceito e a definição dos logaritmos. Na nossa próxima aula, a gente vai ver um pouco das propriedades e das consequências que vêm dessa definição de logaritmos e passar também para a parte de equações logarítmicas até a gente definir a função logarítmica. Ok? Então, um abraço a todos, até a próxima e tchau!